pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Sejam todos bem-vindos para esse nosso momento onde estaremos compartilhando muito conteúdo e experiência com vocês, colegas e ou futuros profissionais da saúde que estão aí do outro lado da telinha. Eu sempre quis dizer isso. Quero agradecer muito a todos que fazem a Nacional Físio pelo convite e parabenizar pela iniciativa e objetivo que tem esse projeto tão inovador. Tenho certeza que será um sucesso. Fico feliz, mais uma vez, por você que está aí reservando o seu precioso tempo para adquirir conhecimentos. Pessoas, eu me chamo Cleiton Nojosa. Costumo dizer, e com muito orgulho disso, que meus primeiros cartigos, ainda na infância, foi na empresa em que meu pai fundou em 1984. Os anos foram se passando e percebi que eu tinha que ser fisioterapeuta. Então, me formei em 2006. De lá para cá, venho, além de outras funções, venho atuando como fisioterapeuta na empresa, que, digamos assim de passagem, é de fundamental importância o nosso papel em uma empresa que trabalha no ramo de produtos ortopédicos. Então, vim trazer para vocês um fato cotidiano, que são as alterações ortopédicas apresentadas com a discrepância dos membros inferiores ou na falsa perna curta, que é muito válido o diagnóstico correto para que assim possamos ter sucesso na conduta terapêutica e, consequentemente, no bem-estar do paciente. A anisomelia é a condição na qual os membros se apresentam de forma assimétrica e, quando isso ocorre nos membros inferiores, é chamado de discrepância. A incidência é de 65% a 70% da população dita normal, quando não ocorreu nenhuma intervenção, como por exemplo um trauma. E essa desigualdade nos membros inferiores dessa população pode chegar até 2 centímetros, e isso é visto de 1 a cada 1000 pessoas. Grande parte da população apresentam pelo menos uma discreta desigualdade nos membros inferiores, porém são assintomáticas. Rotineiramente, escutamos de médicos que pessoas que têm até 1 centímetro não têm necessidade de fazer tratamento. Claro que somente se não apresentarem algum sintoma, pois temos muitos clientes que muito menos do que 1 centímetro fazem o tratamento por ter uma perna mais curta do que a outra. A perna curta pode ser classificada como verdadeira ou falsa. A verdadeira ocorre quando os ossos da perna estão realmente mais curtos. A falsa, comprimento dos ossos da perna são iguais, mas existe um desnível, como resultado de alterações mecânicas. Trouxe para exemplificar para vocês a imagem do belíssimo hotel Marina Bay, que foi inaugurado em 2010 em Singapura. Ele ficou famoso por ter uma das maiores piscinas com borda infinita do mundo, ao qual eu tive a sorte de trazer para vocês verem, porque eu peguei no Google, para poder exemplificar. Veja bem, digamos que essas torres, todas da mesma altura, certo? Uma delas da extremidade tivesse mais baixa do que as outras. Consequentemente, a piscina no topo da torre estaria desnivelada. Consequência, piscina com borda infinita, água na cabeça da pessoa que estivesse passando lá embaixo. Vocês entenderam? Ninguém respondeu, espero que sim. Da mesma forma que torres iguais, porém o engenheiro poderia construir a piscina desnivelada, ok? Torres iguais, porém piscina fora do esquadro. Consequência, a mesma. Água na cabeça da pessoa lá embaixo. Tá certo? Então, se é importante na construção civil os pilares estarem nivelados, alinhados, imagine no corpo humano, que pode clamar e gritar de dor. Dessa forma, pensamos como ficaria difícil construir uma piscina no topo da Torre de Pisa. Seria bastante complexo. Da mesma forma que é a gente se deparar com um paciente com essa necessidade de alinhamento. Então, as causas da perna curta verdadeira, como já dissemos, diferença de tamanho entre os ossos e estrutura. Por isso que a perna curta verdadeira também é conhecida como perna curta estrutural.
As causas, uma delas são as fraturas expostas. É comum vermos acidentes de moto com fratura exposta e por muitas vezes a pessoa raspa o osso, né, no asfalto, consequência, perda óssea. O que vai acontecer, a perna da pessoa vai ficar mais curta. Consolidação de maneira errada. Em fraturas de ossos longos, pode ter uma fratura do tipo cavalgada e, consequentemente, ficar com uma perna mais curta do que a outra. Problemas em consolidação. Trouxe essa imagem para vocês dessa criança, pois é comum fraturas em crianças. E encontramos esse estudo que fizeram uma avaliação dos resultados do tratamento das fraturas da diáfise femoral em criança. A diáfise femoral é o local mais acometido em 70% delas. Os autores fizeram esse estudo no Hospital Infantil João de Guzmão. Pegaram 56 pacientes, crianças, de 0 a 13 anos. Através do estudo radiográfico, né, eles tiveram um tratamento conservador, com tala gessada. Dos 56 pacientes, 71% apresentaram encurtamento do membro inferior. Desses 71%, 56% apresentaram até diferença de 1 centímetro. 23% apresentaram de 1 a 2 centímetros de diferença. E 16% acima de 2 centímetros. Então é importante a investigação, pois essa perna mais curta do que a outra, na fase da infância, devido a uma fratura, pode se prolongar e ter problemas lá na frente. Bem, alterações congênitas ou genéticas também são causas de uma perna curta verdadeira. Infecções que podem ter perdas ósseas, osteoartrose, que acaba desgastando a cartilagem e os ossos. Ao lado tem a imagem de uma prótese de fêmur, pois é comum na terceira idade pessoas fazerem esse tipo de procedimento cirúrgico. E muitos clientes chegam para a gente dizendo que após esse procedimento ficaram com a perna mais longa ou mais curta, como vimos também nesse estudo, que avaliaram a frequência da discrepância de membros inferiores após artroplastia total de quadril. Foi observado que os 120 pacientes submetidos à artroplastia total do quadril, sem um número bastante alto, sem apresentar discrepância dos membros inferiores, tanto para alongamentos, né, de encurtamento positivo, foi observado que dos 120 pacientes submetidos à artroplastia total de quadril, sem apresentar discrepância dos membros inferiores, sendo 35% alongamento, uma discrepância positiva, e 65% encurtamento, discrepância negativa. Essas diferenças foram maiores do que 1 centímetro em 36% dos pacientes avaliados. Bem, as causas da perna curta falsa, também conhecido como perna curta funcional, devido à ação da musculatura mais fraca ou mais tensa do que a outra, causando o desalinhamento. Então, uma causa desse paciente, por exemplo, é o mau alinhamento do quadril. Perceba que o calcanhar direito dele está em contato com o solo e o calcanhar esquerdo está ali a nível do maléolo medial da perna direita. Tudo isso porque ele teve uma doença de leg petas. Observe que ele não tem a cabeça do fêmur do outro lado. A cabeça do fêmur está bem encaixada no acetábulo, mas do outro lado ele não tem a cabeça do fêmur. Consequência, o quadril arriou e o fêmur subiu, né? Ou seja, as estruturas ósseas do fêmur têm o mesmo tamanho, mas como não encaixou corretamente, o fêmur subiu e o quadril desceu, causando aquela postura que vocês viram no slide anterior. Bem, escoliose é bastante comum, dá a impressão que a pessoa tem a perna mais curta do que a outra. Primeiro momento que você bater os olhos ali, ver a simetria dos ombros, você vai imaginar, talvez, né, você vai ter a suspeita que o paciente está com a perna mais curta do que a outra. Os joelhos, né, podem ter desvios tanto para recurvato, genuvaro ou genuvalgo.
É comum em pessoas que tiveram paralisia infantil, né, adotarem aquela postura durante a marcha de colocar até a mãozinha aqui no joelho e eles fazem aqui desabando de um lado, né, que dá a impressão que ele está fazendo isso porque a perna é mais curta do que a outra. Mas não, né, é só por conta do recurvato que está indo bastante lá para trás, o pessoal chama até de selado, não é isso? Então, e também para desvio para valgo ou varo. Eu trouxe essa imagem para vocês observarem que de um lado são pernas alinhadas e do outro o paciente tem uma perna alinhada, mas a outra é bem observado o desvio para varo, bastante exacerbado, né? Note que lá em cima o quadril do paciente está desalinhado, porque as estruturas ósseas são do mesmo tamanho, porém ele faz um desvio bastante para varo. Consequentemente, durante a sua marcha, com certeza, ele faz um balanço lateral. Tornozelo, ossos do médio pé e retropé. Bem, observe essa paciente, certo? Se você olhar ali a nível da cintura dela, imaginando que fosse o cinto, perceba que tem um quadril mais baixo do que o outro, triângulo de Thales assimétrico, prega cutânea ali na fossa poplita não estão na mesma altura, e tudo isso por quê? Por conta dessa imagem. Ó. Observe que a perna direita da paciente, né, o tornozelo está bem alinhado. Já o pé esquerdo, existe o arco plantar desabado, tornozelo valgo e ossos talos e navicular desalinhado. Perceba que quando isso desaba ali no arco plantar, está aqui a tíbia. Quando isso desaba, a tíbia também vai. Da mesma forma, o quadril, por isso que ela se encontra naquela postura inadequada. Bem, sinais e sintomas, tanto pode ser para a perna curta, verdadeira, como para a falsa. O paciente ou um atleta pode se apresentar com uma alteração da marcha. Como falei, é bastante comum, né, ter algum balanço lateral, a gente andando pelo meio da rua e percebe alguém, então já chama a atenção e muito provável que vai ter alguma suspeita, né? Pode ocorrer desvio postural da coluna para compensar e dor lombar. Então, a primeira região que vai se queixar é a região lombar, né? Então, vai ter dor naquela região. Consequentemente, devido ao desnível, o paciente vai adquirir umas posturas adaptativas. Dor na perna mais curta devido ao aumento do impacto. É comum a pessoa que tem a perna mais curta do que a outra, quando está em posição estática, ele pegar e ficar parado na perna mais curta, tá certo? Então ali já vai aumentar a dor. Dores na articulação devido à sobrecarga, como dor no joelho, né? Síndrome do trato iliotibial, principalmente se o paciente tiver um desvio para varo, pois vai ficar ali o tendão resvalando no côndilo femoral. Pronação do pé, como vocês viram naquela paciente anterior, e pode evoluir para fascite plantar. Diferença de força dos membros inferiores. É comum a perna sadia ter mais volume do que a perna mais lesada, mais curta, certo? Porque durante a marcha ele realiza mais força para trazer realizar o balanço durante a fase de marcha. Pode também ocorrer aumento ou degeneração do disco vertebral. Pacientes que passaram muito tempo até descobrir que tinha uma perna menor do que a outra, eles começaram com dor na região lombar, aguda, passou para crônica, até quando descobriram já estavam com uma hérnia de disco. Os sinais variam entre os pacientes, dependendo do esforço físico e sobrecarga que o mesmo faz nas pernas. Eu, como maratonista, enquanto estou ali numa prova, que são 4 horas correndo, né, em média, a gente percebe algumas pessoas tendo algum tipo de corrida, algum tipo de postura, e a gente acha estranho. Então, achei esse estudo, né, que ele faz uma indagação. Desigualdade estrutural discreta de membros inferiores é suficiente para causar alteração cinética na marcha de corredores? Avaliaram 34 corredores e viram que corredores de média e longa distância com desigualdade estrutural média de membros inferiores da ordem de 1 até 0,5 centímetro, eles promovem uma marcha, para promover uma marcha simétrica, adotam mecanismos compensatórios dinâmicos capazes de gerar sobrecarga adicional no sistema musculoesquelético.
Então, nos corredores é dito que a primeira articulação que vai ser lesionada é o joelho. Mas nesse caso, né, como ele tem uma desigualdade estrutural, com certeza esse paciente, esse corredor, ele é um forte candidato a ter uma artrose precoce ali a nível da articulação sacroiliaca. Bem, o diagnóstico. Eu fiquei muito feliz quando encontrei essa citação. São vários os métodos clínicos e radiográficos utilizados para quantificar essa desigualdade. Mas, recentemente, a análise biomecânica da marcha tem se mostrado eficiente em detectar, guarde bem isso, detectar assimetrias entre membros inferiores, uma vez que alterações na dinâmica da marcha de sujeitos com desigualdade de membros inferiores têm sido descritas pela literatura. Por que, Cleito, você ficou feliz? Bem, eu realizo o exame de baropodometria há mais de 3 anos. E, claro, juntando, né, com todas as informações, né, a nossa avaliação, onde nós vamos verificar ali a queixa principal do paciente, analisar os pés, o comportamento estático do paciente na plataforma, que tem sensores ali que captam as pressões, no comportamento dinâmico, né, que esse paciente realiza a marcha passando pela plataforma, nós vamos formular um laudo. O teste da pisada, né, que é a baropodometria, também muito conhecido como teste da pisada, ele nos dá imagens coloridas que nos sugerem um diagnóstico, né, dá uma sugestão de diagnóstico. Então, quando esse paciente chega até mim, eu vou formular um laudo e vou mandar as imagens, né, para o profissional que indicou esse paciente para realizar o teste da pisada. E uma das imagens que a gente envia para o profissional é dessas, ó. Observe, ó, no pé esquerdo ele tem 57% de pressão. No pé direito ele tem 43% de pressão. Certo? Então, lá no meu laudo, onde eu vou estar descrevendo algum detalhe, tudo que eu peguei do paciente, eu vou colocar lá. Paciente apresenta o peso corporal mais para o lado esquerdo. Sugestivo, eu não estou dizendo que ele tem uma perna menor que eu. Sugestivo de dismetria dos membros inferiores, escoliose ou vício postural. Eu só estou dando uma sugestão que o profissional, né, se quiser investigar e mais a fundo, se ele achar que eu posso estar suspeitando corretamente, ele vai pedir um exame que realmente seja fidedigno, né? A baropodometria não vai dizer a quantidade de discrepância, ele detecta, né, ele dá uma ideia para a gente. E isso aconteceu ao longo dos anos com muitos pacientes. Bem, mas os métodos, né, são clínicos, como o uso de fitas métricas, né? O paciente deitado em decúbito dorsal, como você pode ver na imagem, você pode pegar a fita métrica e fazer a medição da cicatriz umbilical até o maléolo medial, você faz isso em cada perna, e também nas espinhas ilíacas até o maléolo medial de cada perna. Bem, também tem o método radiográfico, que é muito conhecido na escanometria, né? E os tomográficos, que são mais acuráveis. Conduta terapêutica para a perna verdadeira. Pode ser através do alongamento ósseo. O alongamento ósseo é através do fixador externo, né? Temos uma paciente que ela tinha 15 centímetros de discrepância, ficou utilizando o fixador durante 2 anos e conseguiu evoluir para 8 centímetros, ou seja, né? A perna dela tinha 15 e passou para 8 centímetros. Eu lembro que ela relatava que sempre tinha que voltar lá no médico, para o médico fazer um ajuste, né, com o intuito de alongar o osso, como também ela tinha muito medo de infecção, pois existe ali os ferros que ficam ali na pele, não é isso? A outra técnica seria a epifisiodese. A epifisiodese é um procedimento cirúrgico pediátrico e é indicado para a discrepância dos membros inferiores de menos de 5 centímetros do paciente em crescimento, né? Então, como foi dito, é um procedimento cirúrgico pediátrico. Ele é simples, de curta hospitalização, baixo custo, baixo número de complicações, efetivo e de excelente aspecto estético.
Como acontece? Através de placas, parafusos ou grampos, eles vão retardar o crescimento do osso mais longo, do osso sadio, até que o outro cresça e se iguale. Também pode ser feito para joelhos que estão com desvio, para valgo ou varo. Esse estudo avaliou as placas de Sherman. Esse paciente estava tendo um desvio bastante exacerbado para valgo, e então utilizaram as placas de Sherman. Ali você pode ver que só está na parte medial, para retardar o crescimento e evitar que ficasse cada vez mais valgo o joelho do paciente. E tiveram um resultado bastante satisfatório, passando uma média de tempo de 11 meses esse caso. Do mesmo jeito que pode ser aquele paciente lá que nós vimos do joelho bastante varo, poderia ser utilizada essa técnica para evitar que tivesse chegado até aquele ponto. Bem, e a compensação e a palmilha? É a mais comum, a mais utilizada, A palmilha ortopédica, de compensação, tem o objetivo de corrigir os membros inferiores dos pacientes que estão em níveis diferentes. Bem, se essa pessoa tem até 1 centímetro só de diferença, até 1,5, dependendo do calçado, pode ser confeccionada apenas uma palmilha e é colocada dentro do calçado. Quando ele vai trocar de calçado, tira a palmilha e coloca em qualquer outro. Se o tamanho e o formato for parecido, vai dar certo. Mas nas sandálias tem que ficar colada, tem que ser feita a adaptação. Como nessa paciente, que ela trouxe uma sandália comum, e nós colocamos ali uma diferença de 3 centímetros. Esse outro paciente, já agora do sexo masculino, ele trouxe a sandália, nós cortamos ali no solado, colocamos a diferença, fazemos a adaptação necessária, nesse caso de 5 centímetros, e depois recolocamos o solado original. Esse outro exemplo é de uma sandália, que já é alta, a paciente não queria que deixasse mais alta devido à discrepância dela de 3 centímetros, então a gente pega e tira do outro lado. Perceba que a sandália direita tem a altura original, que veio de fábrica, mas do lado esquerdo nós retiramos o que seria necessário, o que deixa um aspecto mais bonito, esteticamente perfeito, pois eu não estou acrescentando material, não estou deixando a sandália mais pesada, e ninguém nota muito a diferença, ok? Então, não existe desculpa para o tratamento, existem diversas possibilidades. Esse paciente, ele tinha uma perna menor do que a outra, ele tem uma perna menor do que a outra de 4 centímetros, mas ele não queria que a gente colocasse tudo no solado, então nós colocamos 3 centímetros no solado e 1 centímetro na palmilha. Pelo menos lá na parte externa não ficava muita altura. Esse outro caso percebam, essa paciente ela tem 10 centímetros de encurtamento de uma perna para outra. E esse aqui é um calçado normal encontrado em qualquer loja. Então eu trouxe essa imagem porque antigamente as soluções ortopédicas eram essa. Tinha que se fazer um calçado ortopédico grosseiro, hoje em dia totalmente fora da moda, mas a pessoa fazia um calçado desse e ficava preso. Qualquer estilo de roupa, uma bermuda, um vestido, ele sempre tinha que estar com esse calçado. E esse paciente, na época, ele também usava 10 centímetros, 5 no solado e 5 na palmilha interna, tá certo? Então, hoje em dia, atendendo também a necessidade das pessoas, porque elas querem utilizar o mesmo calçado que todo mundo tem a possibilidade de usar. Então ela vai usar, se ela quiser amarelo, verde, rosa, vermelho, ela vai ter a possibilidade de ter esse calçado. Porém, nós vamos fazer a adaptação necessária. A conduta terapêutica para perna curta falsa. Bem, liberação miofacial, alongamento dos músculos encurtados, manipulação ou mobilização ali da coluna vertebral, região sacroiliaca, quadril, joelho e pé. Todas essas técnicas podem ser utilizadas e devem também ser usadas na perna curta verdadeira, pois apesar de acontecer o desnível, ali naquela região não está alinhada, existem musculaturas que estão adaptadas devido àquela posição e vai existir dor também, tá certo? Então, através da prática neurosensorial, do Pilates, o RPG e osteopatia, vocês podem tratar o seu paciente. E aqui eu deixei aqui embaixo
que também pode ser utilizada as órteses, no qual eu trouxe 2 exemplos, né, de 2 casos. Tanto aquela paciente que vocês já viram no início da nossa apresentação, o caso dela era o arco plantar desabado, né, o tornozelo valgo. Então, qual foi a nossa conduta? No lado esquerdo, nós confeccionamos uma palmilha com elevação do arco plantar medial, mas cunha varizante, né? Então, o arco plantar era para estabilizar, já que o arco dela estava desabado, e a correção, o tornozelo dela não está desviado para valgo, então eu tinha que fazer uma correção para varizante, certo? Então, até certo nível de elevação, até que o tornozelo dela ficasse estabilizado, tá certo? Então, e do lado direito, fizemos uma palmilha ortopédica neutra, sem correções, pois como ela não tem uma perna menor do que a outra, tem que existir a outra palmilha. Então, veja que nessa imagem, ela está sem palmilha, naquela postura que vocês já viram anteriormente, e com a palmilha, ela já está mais organizada. Aqui é a mesma paciente usando o tênis, sem a palmilha, e percebam que com a palmilha no tênis, fica melhor a postura dela, pois o tênis, né, ainda tem ali a estrutura do cano, né, os contrafortes, fazem com que o tornozelo fique mais estabilizado, potencializando mais ainda a função da palmilha. Esse outro caso do paciente que o médico indicou o uso de um colete. Ao avaliarmos, percebemos que não era só a questão do colete, tinha mais coisas. Então, nós colocamos o colete e provisoriamente ali tinha uma balança na nossa sala e colocamos ali no pé, ó, percebam, certo? Aquela balança eu medi e tinha 4,5 cm. Essa mesma foto eu encaminhei para o médico e disse: doutor, eu acho que tem alguma coisa que tem necessidade da gente quantificar, né? Ser mais fidedigno, ver realmente quanto esse paciente tem de diferença de uma perna para outra, ok? Aqui, ó, perceba, o paciente está usando o colete, né? Está com a compensação ali de forma provisória, mas ele ainda mantém uma postura inadequada devido a quanto tempo ele estava naquela postura, sem fazer uma correção, tanto na perna, quanto na região da coluna vertebral. Então, aquelas técnicas que nós falamos da perna curta falsa, também pode ser utilizada nele. Vai melhorar mais com relação, se o paciente estiver sentindo dor, como vai melhorar ainda mais a sua postura. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter acrescentado nos seus conhecimentos. Deixo aí as nossas redes sociais, onde você pode nos encontrar, e dizer que o mundo está aí. Basta vocês desfrutar através da percepção. Abram seus horizontes, tanto na sua vida, como também para os seus pacientes. Valeu!